Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Sejam bem-vindos a mais um passeio na vinha do nosso Pai. Eu espero que você esteja bem. É dia 12 de abril de 2021 e realmente estamos precisando cooperar com Jesus cada dia, momento a momento, para que a gente possa viver Jesus e entregar o amor de Deus para cada pessoa que precisa. É uma alegria poder passar esse tempo. Estamos estudando juntos, ouvindo a voz de Jesus no Sermão do Monte. Realmente estamos vivendo uma experiência linda de simplesmente ouvir Jesus, a voz de Jesus no Sermão do Monte. A ilustração que temos usado é uma ilustração para focar a nossa atenção de Cristo. Imagine que Jesus chega na porta da sua casa, do seu apartamento, ele bate na porta do seu apartamento ou sua casa e ele entra na sua casa, ele vai para a mesa na sala de jantar e ele toma o seu lugar, aí ele pede para você pegar sua Bíblia onde você faz as suas anotações, a sua Bíblia de estudo, e ele diz, traga para mim a sua Bíblia. Você leva a Bíblia até ele pega nas mãos, ele coloca na mesa, e ele olha para você, e ele disse, ouça-me, ouça. E ele fala para você, ele fala para mim, na minha casa, as palavras do Sermão do Monte. Eu estou usando essa ilustração para a gente compreender que o papel da Bíblia, ou a razão por causa da existência da Bíblia, é para nos colocar face a face com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele mesmo disse, aqui nas páginas da Bíblia, sem mim, nada podeis fazer. Então, a Bíblia, ela faz para nós algo que somente a Bíblia pode fazer. Ela nos leva a ter um encontro com Jesus, que é a revelação do amor de Deus em carne e osso. O verbo que se fez a carne e habitou entre nós. Agora, a igreja, eu e você, nós precisamos urgentemente aprender que a Bíblia foi inspirada para nos levar até Jesus e começar a cooperar com Ele. Muita gente pensa que a Bíblia existe para levar todo mundo a cooperar com a Bíblia. Mas cooperar com a Bíblia deveria ser cooperar com Jesus. A Bíblia é um milagre da graça de Deus para que a gente consiga ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para viver Jesus. Então, na semana passada, passamos 5 dias falando das bem-aventuranças. E na semana passada a gente falou que bem-aventurança é uma declaração assim, será apoiado pelo poder divino os pobres em espírito, aqueles que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Apoio divino existe para aqueles que querem realmente cooperar com o vento de Deus, o Espírito Santo, que vem do Pai, que vem do Filho. Aqueles que querem cooperar, Deus vai expulsar o nosso medo. E a gente falou, se você quiser olhar aqui no Facebook para os 5 momentos que a gente passou, você pode para ver essa ideia. Agora, hoje nós vamos começar a nossa semana falando sobre sal
e luz. Sal e luz. Depois de Jesus falar bem-aventurados, bem-aventurados 9 vezes, ele revela para nós o efeito que acontece na vida de um ser humano que está sendo abençoado e apoiado pelo amor divino, o amor perfeito, e o que acontece na vida dessa pessoa, o discípulo de Jesus. Então, vamos responder essa pergunta. O que Jesus, o amor perfeito, fará através de nós? Olha o que ele diz. Lembra-se, pessoas como você, como eu, reunidos na frente dele, ele está olhando para você, está olhando para mim, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele continua falando: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, eu quase não consigo falar. Essas duas declarações tiram o fôlego da gente. Jesus diz assim, para mim e para vocês: seu papel no mundo, o papel da igreja, dos discípulos, é ser sal e ser luz. Ele não coloca uma espada na nossa mão. Ele não coloca na nossa mão um julgamento do mundo, ou um chamado dele para perseguir pessoas. Ele chama a gente sal e luz. E hoje, em termos bem simples e bem rápido, vou falar de sal. Amanhã a gente vai falar sobre luz. O que é o papel de sal? O que é o papel do cristão, do discípulo, que passou pelo caminho estreito e foi abençoado, e o medo foi sendo expulso daquela vida e purificada pela presença de Cristo nas nossas vidas? Ele preserva o que é bom. Sal preserva o que é bom. Alguém falou assim: sal salva da putrificação, da corrupção. O discípulo é uma presença onde vive, onde trabalha, que expulsa o avanço da corrupção, podridez. Ele preserva o que ainda é possível neste mundo, que pode ter sabor, significado. Alguém falou assim, que salva da putrificação e insipidez. A ideia de insipidez é falta de sentido. É o oposto daquela postura de a pessoa cínica, aquela pessoa que não crê em nada, ela não tem sabor, ela só está aguentando a vida, ela não tem um propósito de vida. O Stanley Jones fez essa declaração sobre sal e luz,
Que audácia dizer para um grupo de ex-pecadores ou pescadores. Deixa eu começar de novo. Que audácia dizer para um grupo de ex-pescadores numa colina, num lugar tão remoto do mundo, que eles seriam a única esperança do mundo. Eles iam salvar o mundo da putrificação moral e da escuridão moral. Tira o fôlego. Exatamente o que aconteceu comigo agora. Lendo essa declaração, vocês são sal e luz, me pegou de surpresa, porque parece uma coisa tão simples. Não é uma instituição que a gente constrói. Não é uma campanha contra o mundo que a gente deve ser. Devemos ser uma presença no silêncio, no secreto. Sal não é uma coisa pública, não trabalha para ser visto, não chama atenção para si. Ela penetra na situação, ela mergulha na situação e ela acha o que é bom e preserva aquilo e dá um sabor que diz que coisa boa. Imagine a diferença que o cristão pode ser no seu condomínio, no seu bairro, na sua família, sendo sal. Simplesmente amando pessoas em secreto, dando significado, elogiando aquilo que é bom. É uma coisa impressionante. Mas como assim que pode acontecer isso? É colocando pessoas face a face com Jesus. Vou terminar com uma ilustração que talvez possa ajudar você a compreender essa ideia de ficar face a face com Jesus, ouvindo Ele. Muitos anos atrás, eu estava liderando uma igreja no sul de Flórida, nos Estados Unidos. Fui pastor lá há 18 anos, de 1987 até 2005. Era uma igreja grande e de bastante influência na comunidade. Num domingo, eu percebi um homem chegando que ficou na última fileira do nosso auditório. Era um auditório de 2.500 lugares. E eu vi ele entrar quando eu estava pregando. E todo domingo, durante 5 domingos, eu acho que mais ou menos 5 domingos, ele estava presente no culto. Mas cada domingo ele estava ficando mais perto da frente da igreja. Quer dizer, ele começou o último banco e estava avançando e avançando, passando. Aí, finalmente, depois, eu dei um apelo para quem queria aceitar a Jesus. E esse homem saiu do seu lugar, veio para a frente da igreja, me abraçou, orei com ele, ele recebeu Jesus como Salvador. No dia seguinte, eu levei ele para almoçar, porque eu tinha curiosidade, eu queria saber desse homem. E durante o almoço, ele me contou a história dele. Ele foi criado na igreja católica. Tinha uma fé em Cristo autêntica, mas ele nunca tinha ouvido falar de Jesus da maneira que eu estava falando de Jesus. Com relacionamento pessoal e perdão e tudo mais. Então eu falei para ele, Frank, o nome dele era Frank. Frank, o que foi diferente na nossa igreja para você? Ele disse, Carlos, na igreja da minha infância, na igreja da minha história, e a razão por que ele deixou aquela igreja naquela época, ele passou por um divórcio, ele estava muito triste, e ele não sentiu a vontade mais naquela comunidade, então ele veio para a nossa comunidade. Ele disse assim, na minha igreja antiga, era possível ver Jesus, mas ele estava meio assim escondido no altar. Tinha muita coisa aconteceu, tinha os líderes religiosos, tinha todas aquelas artes que coloca lá, e lá atrás
tinha Jesus na cruz. Mas na sua igreja, você tirou todo mundo do palco. E pela primeira vez na minha vida, eu estava face a face com Jesus. Ele disse, você desapareceu. E eu estava face a face com Jesus. Aí, eu aceitei a Jesus. Irmãos, eu estou tentando fazer a mesma coisa falando do Sermão do Monte. Tira todo mundo do palco. Todo mundo. Inclusive eu. E ouça ele dizer, você é sal na terra. Viva isso. É o que a Bíblia quer para você. O que eu quero para você. Deixa Jesus expulsar seu medo para que você possa amar sendo sal. No silêncio, no secreto, dando significado e eliminando a corrupção que existe por causa do pecado neste mundo. Viva Jesus. Olhe para Jesus. Ouça Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Somente Jesus no palco. Somente Jesus na sua mesa. Somente Jesus em mim, em você. Que Deus te abençoe.